Outra coisa muito antiga também é o imposto. Em Atenas, Grécia, 575 a.C., por exemplo, o governo já cobrava taxas pela circulação. Não há registro, gente, da existência de moeda sem a existência de imposto. Não há esse registro. Porque quando a gente fala dessa raiz mais antiga, da moeda como registro contábil, é nesse sentido. É de determinar quem pagou e quem não pagou o tributo. A moeda é guiada por tributos desde da sua origem mais antiga, de registros contábeis babilônicos, até hoje em dia. Tá? Pena que, para muita gente, isso não parece estar claro. Pelo lucro e pela cunhagem do dinheiro. O dracma, uma moeda conhecida pela carinha de coruja, que era feita em sua maioria por nobres ou comerciantes para facilitar suas trocas, e que deixava seu pedacinho para o governo. Então, com Alexandre o Grande, o dinheiro ganha outro valor ainda mais complexo: propaganda. Pensa comigo, já que aquilo ia rodar por todo o império e até onde constam os estudos históricos. Não é uma questão só de função de propaganda, ele até pode chamar dessa maneira, eu não vou dizer que está errado, é uma maneira de interpretar. Mas mais do que isso, o uso da moeda determinava os limites do império. Seja com Dário, lá na Pérsia, ou seja com Alexandre da Macedônia. Tá? Então, a área de uso da moeda também era a área de influência do império. Determinava as regiões onde o imperador tinha seus domínios. Tá? De novo, por quê? Porque essa moeda circulava aonde a tributação era imposta nesta moeda circulante. E uma coisa está ligada à outra. A moeda é circulante porque era necessário moeda para liquidar tributos, ainda que nessa época não fosse exclusivamente assim a possibilidade de liquidar tributos, tá? Mas já havia sim essa relação. Não havia Instagram e TikTok nessa época, por que não colocar a sua carinha na moeda? Os imperadores romanos, durante todo o império, imprimiam seus rostos em moedas tanto quanto faziam estátuas de si. Dali pra frente, líderes do mundo todo usarão do dinheiro como maneira de comunicar quem ou quais valores estão no poder da nação. E há a melhor maneira de afirmar seu poder do que imprimir sua fuça numa moeda. Porque a moeda é uma questão de Estado, tá, gente? E aí é um bom ponto já pra gente começar a diferenciar a moeda de dinheiro, tá? A moeda é a coisa. E essa coisa é historicamente emitida pelo Estado, que tributa nessa coisa, que determina onde essa coisa circula, que garante essa coisa, que lastreia essa coisa. Moeda é a coisa, tá bom? Moeda é a coisa. Moeda? A arte moeda era uma combinação que viralizava. Com a queda do Império Romano, ali pelos anos de 400 d.C., a moeda também caiu em desuso. Como não havia um governo... O que aconteceu aí? Como não havia um governo, isso que ele está falando, vai haver um definhamento do Estado nesse momento. Junto com isso, um definhamento da moeda, porque a moeda é um elemento de Estado, gente. É um elemento de Estado ligado à tributação. Né? E é isso que, por exemplo, a anarcapitalista não consegue compreender. Se você elimina o Estado, você dificulta a existência de uma sociedade baseada em trocas comerciais. Porque as trocas comerciais demandam moeda, e moeda é uma das coisas organizada pelo Estado. Aliás, a importância do Estado para a sociedade organizada a partir da propriedade privada é tamanha que ele organiza todo o conjunto de relações de trabalho baseados na propriedade privada. Então ele determina a propriedade, ele garante a propriedade, ele viabiliza trocas entre propriedade, ele organiza essas trocas entre propriedade, ele fornece a moeda, ele garante a segurança de indivíduos proprietários para que essas trocas sejam pautadas pela lei do Estado. Ou seja, não há uma sociedade de troca sem Estado. Porque uma coisa está ligada à outra. Centralizado para garantir a emissão das moedas, como o comércio internacional estava enfraquecido com o fim do Império, não houve novas cunhagens de moeda por muito tempo. Quando adentramos aquilo que convencionamos chamar de Idade Média, ali pelos anos de 500 até 1300, temos um tempo marcado ainda mais por revoltas e ainda mais guerras. Além, é claro, da diminuição demográfica causada por doenças, explosão da fome, da cólera. E isso gerou um rombo no cofre dos reis também. E o dinheiro, como moeda física, continuou sendo deixado de lado até o século XIII, quando aí sim passamos a viver aquilo que foi chamado de ressurgimento do dinheiro. O cenário... Vai começar a haver uma mudança, tá, gente? Começa a haver uma mudança. Porque entre o Império Romano e o auge do feudalismo, a gente vai ter um interregno aí,
Em alguma medida até por alguns autores tratado como uma tentativa de ressurgimento do Império Romano ali com o Império Carolíngio. Porém, aquele processo de ruralização da economia que implicou no sumiço da moeda e na regressão do comércio, ele continuou se acentuando até depois da morte do Carlos Magno, um desfalecimento em boa parte da Europa da figura central do Estado. E aí sim nós vamos ter o feudalismo clássico na Europa. Nesse momento do feudalismo clássico na Europa, as cidades acabam se tornando lugares hostis. Por quê? Porque a riqueza passou a ser a terra, condição essencial para a reprodução da vida, que é, vamos dizer assim, a base da economia feudal, né? A servidão ligada à terra, a nobreza enquanto casta organizadora das relações feudais de produção, com a função de segurança dos feudos. Nesse sentido, não havia espaço para o comércio. O comércio ele praticamente desaparece. Ele vai começar a voltar já num momento de nascimento de novas relações de produção. Começa ali alguma coisa no norte da Itália, do que hoje é a Itália, né, da Península Itálica, onde rotas de comércio, sobretudo depois das cruzadas, né, ou principalmente depois das cruzadas, vão começar a encontrar mercados na Europa, fazendo com que uma nova forma de riqueza começasse a surgir, uma forma móvel de riqueza começasse a surgir, né, que importava esses produtos do Oriente para a Europa e dava vazão a esses produtos, refazendo surgir a necessidade de moedas. Então nós vamos ter uma configuração que começa no que hoje a gente entende como norte da Itália, onde aqueles senhores de terra vão começar a transitar para a atividade mercantil e aí vão começar a cunhar moeda, a organizar fluxos monetários em seus domínios e vai começar a haver um renascimento comercial, tá? Que vai contaminar o restante da Europa e, no limite, depois de um processo longo, vai fazer com que, mais uma vez, os estados nacionais se reorganizem. E uma das questões centrais da reorganização dos estados nacionais da Europa é a questão da tributação. Porque, vejam, o comércio começou a ficar emperrado pelo modelo feudal de organização da sociedade europeia. Então, um comerciante, para cruzar a Europa, ele tinha que pagar diferentes tributos, ele tinha que encarar diferentes sistemas de pesos e medidas, ele tinha problemas de segurança com a sua carga. Nesse sentido, as burguesias nascentes que passaram a se desenvolver a partir do comércio vão buscar organizar o poder de determinadas famílias de nobres a fim de reorganizar estados-nação, para que esse sistema de pesos e medidas, para que esse sistema monetário, para que esse sistema jurídico, para que esse sistema de segurança também fosse universalizado e pudesse destravar a alavancagem do comércio num momento de transformações das relações de produção, do momento do surgimento de uma burguesia. Porque vamos pensar, o que é o burguês? O burguês é o habitante do burgo. O burgo era a cidade medieval, aquela abandonada, jogada às traças durante o auge da Idade Média. Entende? Então, quem é que vai ser o novo burguês? Quem é que vai ser o novo habitante da urbe, do burgo? Aquele que não vivia da terra. Bom, vivia do que então? Dessa nova forma de organizar as relações de produção, a partir de relações mercantis. E aí nós temos uma questão muito concreta. O poder político deriva do poder material. E uma vez que nós vamos ter um aburguesamento dessas camadas sociais, esse poder econômico vai se converter em poder político. Atravessando o período
conhecido como período mercantilista, onde os estados-nação vão impulsionar o desenvolvimento dessa burguesia mercantil numa espécie de parceria, até o ponto que essa burguesia vai sobrepor o poder da nobreza nas revoluções burguesas e vai tomar diretamente o poder. E tá lá até hoje. Basicamente é isso.